Vamos ler Romanos 7 e 8, um pouquinho de cada. Começando lá no 7, no finalzinho, versículo 24. Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia originalmente foi escrita sem capítulos e versículos, era uma carta. E aí nós organizamos em capítulos e versículos. Então, o que está aqui é uma coisa só, apesar de fazer parte de dois capítulos, 7 e 8. E no 7:24 para frente, ele começa explicando que ele é pecador. Paulo que escreveu isso. E ele disse: homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Ele percebe um ser dentro dele que é ainda sujeito à morte. É o nosso ser criado como criatura que herdou o pecado de Adão e Eva, como se fosse uma forma de bolo. Adão é a forma, e a forma caiu e amassou. Todo o bolo que vai sair daquela forma vai sair com o amassado. Nós somos assim. O pecado de Adão, que fez ele ser danificado, nos danifica também, porque nós somos herdeiros dele. Por isso que Paulo disse isso. Ele nasceu não pelo Espírito Santo, ele nasceu do pai e da mãe dele. Então a descendência é de Adão. Quando ele teve o encontro com Jesus e nasceu de novo, ele se transformou em filho de Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, você se converte, nasce de novo. E aí acontece que em você agora existem dois seres: o seu eu antigo, que ainda é escravo do pecado, e o seu eu novo, que não é mais escravo do pecado, num corpo só. Por isso que ele fala dele mesmo, duas coisas. Vamos ver de novo: miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E ele dá a resposta no 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui ele fala dos dois aspectos dele, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Então na nossa mente, se você é filho de Deus, você quer viver para Deus, obedecer a Deus, você tem vontade de ler, de aprender, de conhecê-lo. A sua mente que pensa, que é lógica, que tem memória, que é inteligente, ela é voltada para Deus, porque Deus te deu uma mente dele. Mas com a carne da lei do pecado. Aqui ele está falando de escravidão. Eu sou escravo de duas coisas ao mesmo tempo. Na minha mente eu sou escravo de Deus, mas na minha carne eu sou escravo do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo você tendo esse lado maldito de carne, que não quer obedecer à lei de Deus, se você tem o outro lado da mente de Cristo, você já não é mais condenado. No seu encontro com Jesus, quando você foi para a cruz a primeira vez e morreu lá, o seu eu pecaminoso morreu lá. Ele foi crucificado, só que ele ainda meio que está vivo, porque o pecado ainda está em nós.
Nesse primeiro processo de salvação, a punição do pecado foi extinta. Então Jesus pagou o seu preço. Por isso, o que você tinha que sofrer como punição pelo seu pecado, que você herdou de Adão, já foi resolvido por Jesus. Ele recebeu a punição no seu lugar. Por isso, agora, você não é mais alvo dessa punição, se você foi para a cruz. Lá resolveu o problema da punição do pecado. Você é livre. Por isso que ele fala no 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Repara para quem que é os que estão em Cristo Jesus. Não é os que foram e voltaram, os que estavam e desviaram, os que obedeceram e se rebelaram, os que conheceram e agora apostataram, os que rejeitaram. Para esses não tem solução. Se você começou bem na obediência e não obedece mais, toma cuidado para não ser um apóstata, uma pessoa que não tem mais perdão. Para os que rejeitaram a cruz e a graça depois de ter conhecido Jesus, é como se tivesse crucificado ele novamente na cruz. Para esses Deus não dá o perdão. Ele deu uma vez, a pessoa voltou para trás. Ela rejeitou a palavra, talvez foi muito intensa, talvez muito pessoal, talvez muito confrontadora, talvez brilhou demais na vida da pessoa, e ela amou mais as trevas do que a luz, como está em João 3, e rejeitou a luz, e fugiu da luz, e voltou para trás. A Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que estava antes, que essa pessoa é pior do que um diabo, porque ela conheceu a graça e a rejeitou. Mas se você não é um apóstata, pode ser só um rebelde, dá tempo, dá para voltar a obedecer. Tem que voltar para viver em Cristo. Não adianta trabalhar para Ele, servir a Ele, estar com Ele. Não adianta andar do lado dEle, não adianta contar com Ele, esperar dEle, confiar nele. Isso não adianta. Ele não é um amiguinho nosso. Ele não é um provedorzinho, uma conta bancária, um gênio da lâmpada, um Papai Noel. Por isso que aqui só tem uma solução para quem está em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus é um dentro do outro. É uma cooperação, uma colaboração. Ele com o poder da graça no Espírito Santo, você com todo o seu ser. Vontades, história, planos, sentimentos, conhecimento, habilidades, traumas, medos. Tudo que você tem que cooperar com Ele, colaborar com Ele. Isso é estar em Cristo. Adorar não é cantar, não é louvar. Adorar é colocar a vontade dele acima da sua. No dia a dia, você é um adorador. Na hora que você tem que enfrentar a sua vontade, em contraposição à vontade dele, é a dele que manda. Você faz o que ele quer, ou o que você quer. Se você rejeita a sua vontade, por mais intensa que ela seja, gostosa que seja, por causa da vontade dele, e obedece, você é um adorador. Só que ele não quer adoradores. Ele quer adoradores em espírito e em verdade. Então você precisa estar no Espírito de Cristo para fazer a vontade dele, para adorar em espírito. E Cristo é a verdade. Então, se você está em Cristo, no Espírito dele, vivendo conforme a vontade dele, você está livre da punição, porque você está em Cristo Jesus. Avalie o nível em que você pensa que está em Cristo Jesus e se ajuste novamente. E no 8:2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ela me libertou da lei. O que quer dizer isso? Que eu não preciso mais obedecer aos mandamentos
as regras, as ordens do pecado e da morte sobre a minha vida. Por exemplo, se eu for beber, eu lembro que eu não posso beber, mas o pecado quer que eu beba, e a morte quer me atrair para ela bebendo. Eu vou comparar isso com a lei do espírito de vida, e falar: não beba, faz mal, vai desonrar o seu corpo, que é a habitação do espírito, vai dar mau testemunho para as pessoas, vai se intoxicar e perder a unção. Não beba. Você vai ter que escolher para onde você vai. E se você está em Cristo, diz aqui no 2, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Então eu posso escolher. Há uma liberdade. Eu fui liberto da lei do pecado e da morte. O Carlos não está conseguindo, ele não foi liberto. Talvez ele nunca teve o que ele acha que teve. É só racional, emocional. Talvez ele não está onde deveria. Talvez ele conta com, trabalha para, canta para, fala dele, mas não está em. Porque quando a gente está desse jeito, ele te liberta de tudo que gera pecado e morte. Te liberta. Mas o pecado e a morte ainda está ali à espreita. E Paulo fala em Romanos mesmo, que a carne milita contra o espírito. Ela é militante. Todo dia, o dia inteiro, ela está lá te chamando para obedecer ela de novo. Mas você, se foi liberto, fala não. E às vezes ela é teimosa e você fala não na cara dela, e ela na sequência, em 1 segundo, tenta de novo, mais intensamente e de outras formas. É igual quando você faz jejum, fala: eu não vou comer doce. E aí a carne lembra do doce que você está querendo, porque o seu corpo às vezes está até viciado do açúcar. E a carne sabe disso, ela milita, ela é viva. É só um vivo que milita. Sua carne é você na sua origem, você está vivo ainda. Então sua carne também está, ela milita. E ela sabe que você gosta daquilo. Só que agora ela sabe que pela sua liberdade você pode não obedecê-la mais. Então ela não aceita isso, ela fica estribuchando dentro de você, te chamando para voltar para aquilo. E aí você fala: não, vontade do meu Senhor é que eu faça jejum disso agora, eu vou obedecer à vontade do meu Senhor. Aí ele vem e traz alguém com o seu bolo preferido na sua frente, com aquele cheiro, e te coloca vídeos na internet de alguém preparando doce, e você fala não, e não adianta, porque a carne milita. Mas se você estiver liberto da lei do pecado e da morte, você fala não o tempo todo e não cai. Não cai. Porque aquilo que a lei, no versículo 3, fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, o que é que a lei queria fazer, que ela não conseguiu, por estar enfraquecida pela carne? Fazer você resistir ao pecado e à morte. A lei não conseguiu, disse assim: não matarás. E agora você está se matando, comendo errado. E aí você não consegue, porque você é escravo da lei do pecado e da morte. Você vai beber álcool até morrer. A lei não consegue te libertar do álcool, por causa de estar enfraquecida pela carne. Eu gosto muito de álcool. A lei de Deus fala para não matar. Então eu também não posso me matar, mas eu não resisto. Com a minha mente eu sei que eu não posso, mas com a minha carne eu não consigo. E a lei serve para quê então? Para nada. O que a lei foi incapaz de fazer, porque a minha carne é muito forte. A lei de Deus não consegue vencer a carne. Qual a solução? O texto mostra. Aquilo que a lei
fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Opa, então agora tem uma força. Da onde? De Deus. Deus fez eu não ser mais escravo dessa força que eu não conseguia resistir. Como? Enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Jesus pegou e disse: eu vou atrair todos a mim na cruz. Ele pegou o seu pecado, o meu pecado, e colocou nele. E falou: vem, destrói. Para que você e eu não precisasse morrer por causa do que está na carne. Jesus puxou para a carne dele e falou: vem punição, destrói tudo, destrói todo o pecado de todas as pessoas que crerem em mim. Aí o Pai foi e esmagou Jesus, matou ele na cruz e destruiu o pecado junto. Por isso ele falou: Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Essa oferta de Jesus pelo pecado, inocentemente, para acabar com o nosso problema, resolveu o problema. E qual é o nosso papel nisso? E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Agora que ele condenou o pecado na carne, e se o pecado foi destruído, condenado, as justas exigências da lei são possíveis de serem cumpridas. Agora, desse jeito, com essa consciência na fé, você pega o mandamento da lei do Espírito que fala: não matarás. Ao contrário da lei da carne que fala: não matarás. E agora você consegue cumpri-la. Como? Não vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ficou claro quem você é? Mas a sua carne ainda continua militando, porque ela está ali te convidando para que você volte a viver segundo ela. E você tem que tomar essa decisão 10.000 vezes por dia, que pela ciência é a quantidade de decisões que você toma diariamente. E isso pode causar um problema gigantesco para nós. Porque pode parecer muito esforço. E aí você precisa entender como é que funciona essa relação de cooperação. Porque senão o que é para Deus fazer, você quer fazer. E o que é para você fazer, você não faz esperando Deus fazer. Você tem que aprender a cooperar com o Espírito para viver nele. Porque se você pensa que porque você tem o Espírito Santo, você faz tudo pelo Espírito, você está vivendo por conta própria. Não está cooperando com o Espírito. Ele está esperando para você cooperar com ele. Você precisa entender essa relação de graça e esforço. E primeira coisa que você tem que ter na mente, e é o tema da mensagem de hoje: não dependa do seu esforço para ser abençoado. Não dependa do seu esforço para receber bênção. Deus não vai abençoar quem se esforça mais. Deus não vai abençoar menos quem se esforça menos. Porque o nosso esforço é inútil. Isaías 64 diz que as nossas obras de justiça são como trapos imundos para Deus.
e não aceita as nossas obras de justiça. Imagina o resto. E a forma como muitos cristãos têm vivido a vida e tentam viver a vida para agradar a Deus é mudando a si mesmos, falando: eu vou melhorar, eu estou desenvolvendo, eu estou melhorando, eu estou no processo, colocando a ferramenta de molde na sua própria mão, tentando mudar a si mesmos. E é esse gancho, essa porta aberta do engano que os coaches aproveitam, que o diabo aproveita, falando que depende de você, do seu braço, da sua capacidade, da sua força. A gente tenta se esculpir muitas vezes na nossa própria capacidade humana. Por exemplo, eu vou ficar 2 dias sem beber. Eu vou conseguir. É você fazendo. Eu dou um desafio para você. Fica 1 ano. Ninguém resiste a 1 ano quando está viciado. Fica 1 ano sem usar a língua do jeito errado. 1 ano. Consegue? 1 ano sem pensar besteira. Consegue? Não consegue, porque nós não conseguimos. Porque tem que ser no Espírito. E a nossa carne, ela milita pipocando besteiras, pipocando desejos o tempo todo. Então, Deus deu para você capacidades maravilhosas. Razão, emoções, vontade, para Ele pegar isso e guiar esse processo na sua vida. Para Ele fazer junto com você. Não é para você fazer sozinho. Você quer fazer sozinho, não precisa de Deus. Faz terapia. Terapia consegue chegar até a alma. A palavra de Deus chega até o coração, separando a alma de espírito, juntas e medulas. Você quer chegar lá? É só a palavra de Deus. Agora você não quer chegar lá tão fundo assim? Não, Deus, não. Não vai estar com Deus então. Vai na terapia. Pega um coach cristão. Vai num livro de autoajuda. Tá bombando o mundo por aí, é baratinho. Tem até de graça. Tem vídeos no YouTube, proliferando sobre isso. Como você se esforça para você agradar a Deus. Qual Deus eu não sei. Não é o da Bíblia. Mas se você quiser ir para esse caminho, por esse limite, para chegar no tratamento da sua alma, cuida do corpo com a medicina, com os esportes, com a alimentação saudável, com higiene pessoal, com exames periódicos, e cuida da alma, com a psicologia, com o coach. Pode até usar a Bíblia se quiser. Se você quiser ficar nesse nível, é escolha sua, não tem problema. Longe de Deus. É humano. Deus não quer filhos humanos. Deus quer filhos que reflitam a sua imagem. Todo ser humano que não tem um espírito renovado não consegue atingir o nível do espírito para tratamento, porque o espírito dele é morto. O mais que ele vai chegar é na alma. Pode ser o maior empresário, o maior esportista, a maior personalidade do mundo, que tem a melhor capacidade da área que ele atua, que já houve alguém, é o melhor, no máximo na alma, no espírito não consegue. E se você é um crente, um filho de Deus convertido, a primeira coisa que você tem é um novo espírito. Para Deus, é filho. E vale muito mais do que o maior ser humano que não tem um espírito. E Ele quer que você desenvolva isso colaborando com Ele, para Ele fazer. Só que você tem o seu papel e dói. E você tem que entender como é que usa a sua capacidade que Ele te deu para colaborar com Ele. Esse processo chama santificação. Se você tentar se santificar, você não vai conseguir. Mas olha o que diz Hebreus 12:14.
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse esforcem-se no grego é muito mais do que um esforço. É uma perseguição. Quer dizer assim, persigam a santidade. Sabe a perseguição? Quando tem a polícia perseguindo um bandido, não para até prender, não interessa o obstáculo, a distância, o tempo, não para, é uma perseguição, não é um esforço. Vou me esforçar agora. Pronto, me esforcei. Sou santo Deus, obrigado, já me esforcei. Não é fácil, não é rápido, não é leve. Persigam a santidade. É um esforço contínuo e vigoroso. É uma análise interna diária o tempo todo, deixando a palavra ser usada pelo Espírito para formar a imagem de Deus em você, meditando nela dia e noite. É um barro que demora a vida toda para ser moldado, vigorosamente, pelo fogo do Espírito. E esse trabalho não permite indolência. Indolência é desleixo, preguiça ou negligência. Não permite. Também não permite letargia, lerdeza. Também não permite falta de compromisso e nem indiferença. A perseguição não permite nada disso. Nem com relação aos menores pecados. Você quer mesmo? Mostre. Prove. Prove para Deus. Dá para enganar pastor, dá para enganar a igreja, mas não dá para enganar Deus. Pode enganar até os anjos, mas não vai enganar Deus. Essa é a prioridade mais elevada que o cristão tem. Refletir Deus, que é santo. Então seja santo, num esforço vigoroso. Porque ser santo é ser como Cristo. E é o que Deus tem para você. Ele não te chamou para ver você escravo de pecado. Chamou para você ser livre. E nesse sentido se aplica. Conhecereis a verdade, vos libertará. Não tem nada a ver com política. Aí as pessoas falam, tá, mas é pela graça isso, mas tem meu esforço também? Tem. Aí você fala, não dá, ou é pela graça ou é pelo esforço. Teve gente que criticou uma pregação minha, que a gente sabe, que eu falei que é preciso esforçar-se para viver no Evangelho, para viver no Reino. Eu não falei que tem que se esforçar para ser salvo, isso é da graça, mas a vida depois da salvação está aqui, esforcem-se. Mas como é que eu me esforço na graça? A graça é um favor que eu não mereço, é o poder para eu viver. Tudo bem, mas é Deus que faz. E como é que eu entro nisso? Precisa saber. Perseguir a santidade e viver pela graça não são coisas antagônicas e separadas. Na verdade, elas são inseparáveis. Porque às vezes você fala de ser santo, as pessoas colocam no meio das regras. Foi assim que você pensou, não foi? Pode, não pode? Não pode beber, não pode fumar, não pode ver pornografia, não pode falar besteira, não pode mentir, não pode ser desonesto, não pode roubar, matar, destruir, cobiçar. É esforço humano. Regras. Mas buscar a santidade não tem nada a ver com regras. Não humanas. Enquanto do outro lado, a graça pode abrir a porta para você achar que não tem problema de você viver em pecado. Você já foi perdoado mesmo pela graça, é um preço que já foi pago por você, todos os seus pecados já foram perdoados, então você pode viver uma vida desleixada no pecado. E aí você deixa de ligar, de se importar com a santidade. Vira uma vida na graça barata, esquecendo que Jesus morreu para te libertar dessa vida.
Deus não deu o perdão incondicional dele para avalizar uma vida de pecado. Ele não autoriza isso, porque ele te perdoou incondicionalmente. Ele se importa com a sua conduta, porque ele quer ver você refletindo ele. E se pecar, não vai refletir. É um filho rebelde. É como se você fosse membro da igreja Éfeso e vivesse em pecado lá fora. As pessoas vão falar: peraí, esse cara não é evangélico, cristão? Qual que é a igreja dele? Aquela lá, misericórdia, não põe o pé lá dentro nunca na minha vida, porque é esse tipo de gente que eles fazem. Mas quem que é o Deus dele mesmo? É Jesus? Ixi, estou longe desse cara. É assim que é um filho de Deus? Olha o perigo da coisa. E agora vamos pegar um exemplo bem legal para você entender. Pega um dia bom. Seu dia bom, espiritualmente falando. Acordou, descansado, com tempo, fez higiene, tomou café, fez devocional, leu a Bíblia, orou, intercedeu, louvou, foi trabalhar na unção, na paz. Dia bom. Falou de Deus para as pessoas assim, no dia a dia e tal, ajudou alguma outra aqui, cheio de confiança. Deus está comigo, me abençoou o dia de hoje. Seu desempenho foi ótimo. Chegou a noite, ele te trouxe uma pessoa sedenta para ouvir o Evangelho, e você compartilhou o Evangelho. Senhor, dia bom, obrigado, o Senhor me abençoou nesse dia, eu sei. Certo? Perfeito. Agora pega um dia ruim. Acordou atrasado, foi correndo para o banheiro, mal tomou café, não fez devocional, perdeu horário, saiu correndo para as atividades do dia, luta para todo lado, moral baixa, culpa. E aí chega a noite, Deus te manda alguém sedento para falar do Evangelho. Qual a sensação que você tem? Não sou digno, não vou conseguir, hoje não vai funcionar, hoje não, Deus, manda amanhã, ou traz outra pessoa. A gente faz isso, quantas vezes? Nosso grau de confiança aumenta quando a gente está num dia bom, e diminui quando a gente está num dia ruim. Foi feita uma pesquisa sobre isso nos Estados Unidos. 80% dos cristãos acreditam que Deus abençoa e usa mais num dia bom. É assim que Deus age? Depende de você, da sua performance, do seu resultado, do seu esforço, do seu desempenho. A gente realmente acredita que a bênção está em Jesus e foi dada para nós, mas a gente um pouquinho também crê que depende do nosso desempenho. Talvez você está em pecado e não está querendo servir na igreja, está perdendo a bênção por duas coisas: primeiro, por estar em pecado; segundo, por estar cheio de culpa, e Deus não está te usando. Primeiro, porque está em pecado; segundo, porque não quer se pôr na mão dele para ser usado. Deus usou a mula, nem era filho, nem era gente, mas o cristão filho de Deus que está no pecado tem culpa e não deixa Deus usar, porque depende do desempenho, principalmente no dia ruim. Diz que eu não seria bom o suficiente. Qual que é o erro teológico disso? Primeiro, somos salvos pela graça, certo? Mas agora pensamos que obtemos ou perdemos a bênção de acordo com o nosso desempenho. Qual que é a solução então para o dia ruim? Primeiro, lembra da cruz. A cruz resolveu você, que por natureza é ruim. Se ela resolveu você, o seu dia não faz diferença. É você que ele resolveu na cruz. Ela foi libertadora. A cruz de Jesus, pela fé sua, te liberta da sua ruindade.
maldade. 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Lembra disso? É o primeiro passo. Ele morreu por mim, enquanto eu era indigno, e ainda sou. Não depende de mim, eu ainda sou. Segunda coisa, aproprie-se pela fé da purificação do sangue derramado. O sangue dele te purifica dos pecados. Aproprie-se, é meu. Essa pureza do sangue de Jesus é minha. Hebreus 9:14. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência. Presta atenção na palavra. Vai purificar a nossa consciência, porque você pode ter sido perdoado dos seus pecados, mas a sua consciência pode não estar purificada ainda. Você pode achar que não recebeu o perdão, pode estar carregando culpa pela sua performance. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Terceira coisa, não menospreze o pecado na sua vida. Lembre-se da cruz, se aproprie-se do sangue e não menospreze o pecado na sua vida. Você pode pecar. O pecado está aí, sua carne está militando para fazer você pecar. Não menospreze isso, não seja negligente, guerreie contra isso. Mantenha-se livre, porque já foi liberto. Quarto, arrependa-se. Não adianta só ter a consciência do pecado, tem que se arrepender. Sai dele e não volta a cometê-lo intencionalmente. Pode ser de sem querer? Sim. Intencionalmente não. E mesmo que seja, arrependa-se de novo. Porque Deus pune o pecado sem arrependimento, e não arrependido. O arrependido pode ter consequência. Lei da semeadura. Mas não tem nada a ver com perdão. Sexto, ore. Firmemente, detalhadamente, da alma, sobre aquilo que aconteceu. Confessa para Deus. Detalhadamente. Senhor, estava com culpa, não tive um dia bom, acordei tarde, não busquei o Senhor, não liguei para a sua palavra, não quis falar contigo no meio do dia. Detalha. Deus quer ouvir o que você tem para falar. Fala do que está cheio do seu coração, da sua falência, da sua necessidade da graça, mesmo não merecendo, é imerecida. E o que fazer um dia bom? Perde a noção de mérito, de que Deus vai abençoar você porque você foi o cara. Deus está satisfeito com você agora porque você foi bom? É? Nossa, quão bom você foi. Qual que é a média para ser aprovado por Deus um dia bom? Nota 5? Não, 7. Não, Deus é Deus, né? Nota 9. Se eu tirar 99, eu vou ser aprovado por Deus? Desempenho 99. Aquele dia perfeito. Cheio da unção, até cura teve. Está aprovado por Deus? Pelo desempenho? Mateus 22:35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao próximo como a si mesmo. Um dia bom, você pratica os dois maiores mandamentos, concorda? Você amou o próximo igual você se ama. 99%. Foi aprovado por Deus? Não, por quê? Porque no nosso versículo central do Sermão do Monte, Mateus 5,48, qual que é a ordem? Sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que ele quer? Nota 100. Não adianta ter 99,99 para Deus, ele quer nota 100. Ele não vai aprovar quem não tem nota 100. A prova disso está lá em Tiago 2,10.
Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Nossa, que beleza! Então vamos fazer um concurso para a Agência Brasileira de Inteligência em Brasília, os cabeção do Brasil, que vão trabalhar no Serviço de Inteligência Nacional do Governo Federal, e a prova vai ser gigante, com 100 questões profundas de 30 áreas do conhecimento. E se você errar uma questão, você está eliminado. Esse é o concurso de Deus. Quem que passa? Ninguém passa. Quem que passou? Jesus passou. Ele não pecou. Não importa se você está sendo bom ou ruim, se é um dia ruim ou bom, ou melhor ou pior que você é. Não importa. Nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. É o favor imerecido àquele que merece a sua ira. Pode ser que num dia ruim você tenha mais consciência da sua pecaminosidade. Glória a Deus por isso. E da sua necessidade da graça. Glória a Deus por isso. Em dias bons, saiba que você nunca vai ser digno de receber uma bênção. Porque você não é 100%. Porque não tem nenhum dia na sua vida, nenhum dia sequer, em que a nossa aprovação dependa do nosso desempenho. Foi por isso que Jesus nasceu e morreu na cruz. Porque não tem um justo, nenhum sequer. A graça está disponível nos nossos melhores e nos nossos piores dias. Porque Jesus pagou totalmente o preço pelo nosso pecado. Mas então ele é indiferente ao que eu faço com a minha vida? Não. Ele se importa com a sua conduta. E Colossenses 1,10 diz que nós devemos agradar a Deus. Mas agora, Ele não é mais o juiz que nos pune. Ele é o nosso Pai que nos disciplina por amor somente. E a disciplina dele tem um propósito: santidade. Se as suas bênçãos dependessem do seu desempenho, quanto que você acha que você iria ser abençoado? De verdade. Em algum momento, em todas as suas atividades, o seu ego se levanta e faz você protegê-lo, ou faz você priorizar a si mesmo, ou faz você se defender de alguma forma. Até na oração se deixar. Você ora pelos seus. A falta de entendimento da sua depravação total te macula, te mancha. E a falta de entendimento de Jesus ter pago toda a nossa pena faz você pensar que é possível ser abençoado quando não está à altura nem do seu próprio desejo de agradar a Deus. Seus piores dias nunca serão ruins a ponto de estar além do alcance da graça de Deus. Seus melhores dias nunca serão bons a ponto de estar além da necessidade da graça de Deus. Alcance e necessidade. Não importa onde você está, a graça te alcança. No melhor ou no pior dia. Mas não importa onde você está, você precisa da graça, no melhor ou no pior dia. Toda a sua relação com Deus tem que se basear na graça, e não no seu desempenho. Nós não somos só salvos pela graça, nós temos que viver pela graça. Romanos 5,1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. É pela fé que você se firma na graça.
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na lei de Moisés, a bênção era dada pela obediência à lei, e a maldição era dada pela desobediência à lei. Era uma aliança da lei. Está lá em Deuteronômio 28:1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. 12 bênçãos, 13 bênçãos tem ali na sequência. E lá no versículo 15: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. São mais de 50 maldições. Jesus veio e mudou esse contrato, essa aliança. Agora não é mais de obedece e desobedece, não é mais de desempenho. Por quê? Porque o papel da lei era mostrar para a pessoa que ele não consegue obedecer e vai buscar Cristo que vai nascer, igual hoje a gente busca o Cristo que já nasceu. Precisa da graça hoje como precisava da graça antes. A salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Jesus veio e resolveu o problema. Ele chegou, pronto, a lei se cumpriu em mim. Agora não precisa mais desse obedece ou não obedece. Olha para mim, eu obedeci. Permitam que eu viva em vocês agora para obedecer. Viva no Espírito. Gálatas 3:24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Acabou. Acabou, obedece, desobedece. Acabou. Agora é vida pela fé em Jesus, contando com a graça para cumprir o mandamento na graça. Pela fé você crê que Cristo levou sobre si as suas maldições da sua desobediência e obteve para você a bênção pela obediência dele. Resultado: dependa apenas de Cristo para as bênçãos de Deus e não do seu desempenho. Viva pela graça. Não foi salvo por ela? Viva por ela. Quando você ora para Deus pedindo uma bênção, Ele não olha para o seu desempenho. Ele não olha porque não tem nenhum aprovado. Ele não olha, simplesmente, Ele não olha. Sabe quando você é amigo do professor? O professor é amigo do seu pai. Ele te tratou muito bem. Só que você nunca foi muito fiel e não estudou direito. Aí vai chegar o dia da prova. E você vai fazer o seu melhor, mas você não estudou. Você vai tirar nota 1 de 10. É para ser reprovado. Mas daí o seu professor que conhece seu pai tem graça, porque ele conheceu seu pai e ele te dá 10. Por causa do seu pai, não por causa do seu desempenho. E você passa. O nosso pai conhece o nosso irmão mais velho, Jesus. E é o nome dele que faz você passar de ano. Mesmo que você tire 10. Porque tem um monte de gente que está tirando 10 na lei e que não vai passar de ano. Não tem, né? As pessoas não conseguem tirar 10 na lei. O que ele analisa não é o seu desempenho, é se você está confiando no mérito de Jesus. Só isso. É a sua única esperança de ter a bênção. Ajusta isso na sua vida, tá bom? Vamos orar? Pai querido, essa é uma palavra libertadora, para a gente não ficar dependendo do esforço, não contar mais com ele, nem ficar com esse peso da cobrança. Muitas vezes, Senhor, nós somos cobrados por igrejas e pastores, e às vezes até pela nossa consciência, lendo a sua palavra, quando eles dizem para a gente evangelizar mais, fazer mais missões, procurar mais o perdido, obedecer mais, orar mais, doar mais, servir mais, ler mais a Bíblia.
Ai, Senhor, obrigado pela liberdade. Nós confiamos no seu mérito na cruz. Nós descansamos agora na fé em Jesus Cristo, para Ele vir e mostrar na palavra como é que a gente tem que obedecer no Espírito. A gente respira fundo e abre mão de todo esse peso nas nossas costas, todo esse peso religioso, lembrando que nós não somos dignos, lembrando que nós não somos capazes, e mesmo nos nossos melhores dias nós somos carentes da sua graça. Ensina a gente a viver assim, Espírito Santo. O Senhor quer um povo que viva pela fé, porque o justo viverá pela fé. Somos nós, libertos da religiosidade, da aliança antiga, sabendo que a gente não poderia cumprir de qualquer jeito. Obrigado por isso, Senhor. Agora nós pedimos a sua bênção para a gente ser capaz de te agradar. Para o Senhor olhar para nós com o olhar que o Senhor olhou para Jesus. E para o Senhor falar para nós, o Senhor falou para Jesus, que a gente te agrada. Ensina essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Passo a passo, dia após dia. Nós entregamos todos os nossos dias ruins nas suas mãos. E se eles trazem tristeza na nossa mente, nós rejeitamos essa culpa agora. Nós também entregamos todos os nossos dias bons nas suas mãos. E que se algum dia, e se algum deles traz qualquer tipo de mérito, de merecimento, de justiça própria exaltada, nós rejeitamos isso também, dizendo para o Senhor que nós não somos merecedores. Não foi por mérito nosso, mas foi o Senhor que nos capacitou e nos usou. Faça isso a partir de agora, Senhor, nos dias fáceis e nos dias difíceis, nos dias bons e nos dias maus, em nome de Jesus. Amém?